A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com um novo projeto. Estou muito feliz Glória. que vocês puderam ver aí no título, né? Estamos começando uma nova série de estudos bíblicos. E obviamente a gente não poderia fazer sozinho esse projeto, né? Tô aqui com o meu mano Deus Pivete. quiser. Nova estrutura, Novas estruturas, novos convidados. novos convidados. Mano, quer falar alguma coisa, Pivete? Eu só queria agradecer aí a presença de quem está nos acompanhando, né? Sempre nos acompanhando. Como o Juninho falou, essa vai ser uma nova etapa pro Eclesiastes, pro canal dos Improváveis, canal da Juventude, que a gente vai começar a ter episódios intercalando com os episódios de testemunhos dos nossos convidados, né, Juninho? Sim. Isso foi uma ideia que brotou no coração de Deus, primeiramente, que foi sempre. passado para o Juninho. Sim. O Juninho e eu, a gente começou a fazer esses estudos de forma particular. E aí, a gente pensou, né, Juninho, como poderia... Isso talvez pudesse ser uma ideia que se estendesse até mesmo para o canal do Eclesiastes, não dizendo que a gente é super estudioso, né, Sim. Juninho? A gente só está aqui mesmo para compartilhar com quem nos assiste aí algumas reflexões que a gente tem no nosso cotidiano, né? E para começar, a gente vai estar estudando aí os 4 capítulos de Ruth. Mas nesse episódio, e os outros que vão serem lançados, né? Nesse episódio em específico, a gente vai estar falando sobre Ruth 1, né? Então a gente vai estar aí discorrendo, vai ler o texto, depois vai discutir a respeito do que a gente refletiu, né? Interpretou, cada seu ponto de vista, e a gente vai trocar uma ideia em relação a isso. Mais uma vez, nós não somos formados em nada. Estamos aqui não é nem para dar um estudo, é mais uma questão de reflexão mesmo daquilo que Deus falou com a gente, né? Mas a ideia se consiste basicamente nisso. A partir desse momento, nós vamos estar intercalando os episódios com os nossos convidados com esses episódios de estudo, né? Sim. Então, primeira semana sempre vai ser com convidados, segunda semana os estudos, na terceira semana um convidado de novo e por fim, na quarta semana outro estudo. Para não ficar tão, né, maçante e ter alguma programação também diferente. E antes de mais nada, gente, já vai deixando o gostei, já vai divulgando, aí, porque a gente tá muito animado com esse projeto, hein, mano? Exato. Porque a gente tá, na verdade, estruturando muito bem esse projeto, porque a gente sabe que hoje em dia Deus tá usando poderosamente jovens também. E a gente sabe que esses momentinhos que a gente faz, essas reflexões pequenas que a gente faz, adianta muito. Até a gente também, que Deus tá começando a desafiar a gente a dar umas saudações pra gente, é muito bom, porque a gente acaba... no gelo, né, a gente acaba pesquisando mais coisas. Exato. E até é bom para os seus devocionais também. Não Exato. sei se alguém que está assistindo aí começou a estudar Ruth, então eu acho bem legal. Não que, nossa, a gente é o sabichões, mas como o Fê falou, né? Deus ele fala de formas diferentes no coração de todo mundo. Inclusive no seu. Inclusive você deve ter algumas anotações específicas que Deus falou com você. E talvez se a gente trouxer o que Deus falou com a gente, vai virar aquele lanchão, né? Já pensou? Pão, hambúrguer, salada, tomate. Então, gente, não deixe de compartilhar isso, porque a obra de Deus, gente, não é uma obra nossa, como você falou, é um projeto que nasceu no coração de Deus. Como foi feito o projeto também do Eclesiastes em si, que também foi um projeto de Deus. Então, gente, compartilhe se vai estar fazendo a obra. Se querendo não vai estar fazendo missões, né? Porque pessoas de vários outros lugares assistem os episódios. E com certeza você vai ser abençoado. Lembrando, gente, a gente começou o estudo de Ruth, e que inclusive também foi o primeiro livro que a gente começou a estudar. Exato. E eu gosto também de enfatizar uma coisa que a gente aprendeu muito também, porque quando a gente junta as ideias, a gente vê que Deus ele tem um poder ilimitado, porque a gente vê que Deus fala de uma forma específica um com o outro. É porque eu e o Fê, a gente é muito igual, mano. Até as nossas, até as nossas anotações são parecidas. Mas Deus fala também de outras formas. Deus fala. Então, mas vai ser só esse primeiro livro que a gente vai acabar escolhendo, mas os próximos a gente vai fazer enquetes no Instagram, a gente quer trazer vocês com a gente aqui, mano. A gente quer vocês acompanhando com a gente e estudando. Esse é o nosso objetivo, né? É impulsionar cada vez mais o estudo da palavra, então, para você ter um engajamento aí também com a gente e continuar apoiando e espalhando, né, mano? Exato, e a gente tá com alguns novos projetos também de trazer a juventude mais para alguns. Tem muitos spoilers aí. E também, isso eu posso falar porque também faz parte desse projeto. A gente tá com a cabeça de não ser algo só pra gente, pra nós jovens. Sim. A gente tá pensando em estender pra igreja, então vai ter outros. Vocês vão ver outros departamentos aqui. Vocês vão ver temáticas de congressos aqui também.
Então isso vai ser bênção. Amém. E creio que vai edificar a vida de muitas pessoas, né? E esse episódio vai ser um pouquinho mais comprido, porque a gente falou já bastante Tem coisa. que A gente também- introduzir, né? Sim, a tem que ideia. introduzir pra vocês entenderem. E a gente tá muito feliz, gente, porque a gente sabe que ver a obra de Deus e trabalhar pra obra de Deus é uma coisa, pô, não tem coisa Sensacional. melhor. E Sensacional. eu queria também já mandar um salve pro Mano Xande, que tá aqui com a gente, ó, né? tá nos bastidores, Nos bastidores, ali. a equipe tá ampliando. A equipe também tá... A gente deu uma descansada, parte da equipe, né? Sim, Para os próximos episódios aí que estão por vir, né? sim. E também, incluindo, já que a gente está falando sobre a equipe, falar sobre os nossos patrocinadores que aqui estão, né? Então aí a gente tem Pão na Garagem, Chocolate Laços e Fitas, Mimos da Mel, Do Bencar. do Brincar, que mais? E em breve, Pode ser você. pode ser você. Isso Então, aí, gente. Lembrando isso também, aí. tudo que informações sobre o podcast vai estar aí na descrição se você quiser acessar. E não perca nada, gente, porque a obra de Deus está Excelente. avançando, a Canaã está crescendo, graças a Deus. Uhum. E automaticamente todos os departamentos, todos os projetos de Deus vão crescer também. Então, não percam nada. Isso aí. Bom, pra gente começar, a gente vai fazer o seguinte, pessoal, como que vai ser introduzido. A gente também pegou algumas ideias que a gente fez também do nosso estudo. Eu vou começar lendo e a gente vai intercalando no próximo episódio, que seria o próximo capítulo 2. Vai ser alternado, então vocês vão entender ao decorrer do tempo também. Então eu vou ler Tudo vai o se fazer capítulo 1. claro. Isso. Eu vou ler o capítulo 1 de Ruth e o Fê já vai começar a introduzir o que ele estudou, o que Deus falou com ele. E aí logo em seguida a gente vai trocando uma ideia e vocês vão acompanhando a gente. E vão, então, pega a sua Bíblia, pega seu Nos caderninho, acompanhe. anote aí o que Deus falar com você. Não esqueça, gente, coisa muito importante, uma coisa que eu aprendi também. Sempre antes de ler a palavra, faça a sua oração, fala para Deus abrir os seus olhos, porque eu sempre tive muita dificuldade em estudar, em entender algumas coisas. E a partir do momento que eu ouvi um pregador falando que ele sempre orava antes de ler a palavra, resolveu totalmente a minha vida, porque você traz a presença de Deus e Deus fala com você através da palavra, gente. A gente sabe que tudo que a gente deve seguir e aprender e o que vai nos ajudar a caminhar com Deus está aqui dentro. Então, ore antes, tenha esse momento de oração e anote tudo que Deus vai falar com você poderosamente. Isso aí. Glória a Deus. Bom, gente, a minha versão é a nova versão internacional. E vamos lá, vou ler aqui o primeiro capítulo de Ruth. Bora. Bom, título: A família de Elimeleque em Moabe. Capítulo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu então Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfã e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Noemi e Ruth voltam para Belém, o título. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela com suas 2 noras partiu o lugar onde tinha morado enquanto voltavam para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com seus falecidos e comigo. O Senhor concede que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos e despedida. Mas elas começaram a chorar alto. E lhes disse: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu dar filhos que viessem a ser meus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu que me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltem-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo, pois Orfã deu um beijo de despedida em sua sogra para Ruth e ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para seu Deus.
Volte com ela. Uma coisa interessante, tá, Ivete? Que eu acho muito legal, só um adendo, que a gente vê aqui, ó. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. A gente vê que o Deus está em minúsculo, né? Sim. Então, com certeza, não era o nosso Deus que a gente serve, né? Só Na minha tradução aqui tá os seus deuses. Então, você vê que é só uma coisinha que eu acabei de ver, na verdade, não tinha visto, eu acabei de reparar agora. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Para ela respondeu: Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamem Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Pois assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita, elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Bom, gente, como o Juninho ele falou, né, aqui desde o início, ele sempre vai estar... a pessoa que sempre começa vai dar essa introdução da leitura, né? Depois intercala com aquilo que Deus falou a respeito no meu coração, intercalando junto com o Juninho, né? E depois que eu der essa pequena reflexão daquilo que Deus colocou no meu coração, o Juninho vai estar expondo também aquilo que Deus falou ao coração dele. E aí, a partir disso, a gente vai estar discutindo a respeito mais ou menos do que esse texto, né? Pelo menos esse primeiro capítulo diz, né? Então, aqui, só para vocês poderem entender, né? Uma parte da introdução, que é o livro de Ruth conta a história de uma jovem moabita que, por causa da lealdade da sua sogra israelita e ao Deus de Israel, veio a ser bisavó de Davi, o maior rei de Israel, né? Então aí Ruth, que é uma das anotações que eu acho que eu lembro até que a gente tinha comentado, né? O livro de Ruth é um dos dois únicos livros, né, do Velho Testamento que levam o nome de uma mulher. Isso é uma curiosidade, né? Muito bom. Ruth foi bisavó de Davi, como foi dito aqui na introdução, né? E o significado do nome é amiga e companheira. Então aí por isso, só essa pequena pincelada aí do primeiro capítulo, a gente já vê, por um contexto geral, que o nome Ruth, o significado do nome dela já diz muito aquilo que justamente se diz no decorrer do capítulo 1, né? Que ela assim, mesmo com todas as perdas, mesmo com todas as dificuldades, ela não deixou de ser amiga e companheira de sua sogra, né? Apesar de ter perdido tudo, né? Ter perdido sua casa, sua família, seu marido. Então, praticamente ela não tinha nada, mas sim, somente a sogra, né? A Ruth aqui ela é dada como uma mulher pagã, porque ela morava em Moabe, né? Moabe, cuja é a nação, uma das nações inimigas de Israel, né? E ela foi uma das ancestrais de Jesus, que por muitos é vista como indigna da graça, né? Mas também ela pertence à família de Jesus. Então, né, a partir aí da junção de Ruth junto com seu esposo, né, gerou aí a Noemi, que foi casada com Elimeleque, e geraram Quilion e Malom, né, que também teve Boaz, que era no caso aí a esposa o marido, na verdade, de Ruth, né, que mais pra frente teve o filho de Obed, né, chamado Obed. E aqui a primeira coisa que eu noto em relação a esse primeiro capítulo é que ele é marcado por mudanças. Por muitas vezes, Deus permite certas tempestades na vida
como aconteceu aqui de Elimeleque morrer, deixar somente a sua esposa e as suas como se fala? A sua esposa e também as suas noras, né? Suas noras, de mãos atadas. Mas quando a crise bate em Belém, né? Eles são forçados a se mudar para uma cidade em que aí fazia parte de um território inimigo de Israel na época, né? E a partir desse momento a gente vê uma mudança drástica, tanto na parte material quanto espiritual também, porque Moabe era conhecida, além de ser conhecida como uma terra inimiga de Israel, também tinha princípios e costumes diferentes dos costumes e princípios de Israel. Então, tinham muitos deuses, então você vê aí a carência espiritual agindo, a carência material também, né, em Israel. E, basicamente, o que Deus falou ao meu coração a respeito disso é que Belém tem um significado a casa do pão, né? Então você vê que por uma certa carência espiritual, uma certa independência gerada pela crise antes do livro de Ruth, que é a época de Juízes, que era marcada por corrupção, muitas coisas, né, que foram geradas na época do livro de Ruth, de Juízes. A gente vê uma crise muito em todos os âmbitos, né? Como já foi dito. E nisso, eles meio que deixam a casa do pão para habitar em uma terra que era estrangeira e pagã. E nisso, quando eles ouvem a notícia de que, mais para frente, de ter ocorrido tudo aquilo, né? De crises políticas, espirituais, depois de ter se envolvido e se misturado junto com essa nação, eles escutam, né, rumores de que na casa do pão há pão novamente, o que atrai eles de volta para a casa do pão. E eu vejo que tudo isso aponta para as nossas vidas, né? Que em relação, muitas vezes a gente esteja em uma situação em que a gente se sente cada vez mais perdido, com uma carência e uma crise espiritual, necessitando cada vez mais de Deus. E por muitas vezes a gente toma certos caminhos em que a gente se deixa levar para terras estrangeiras, né? Mas nada disso seria possível também se Deus não permitisse e se Deus não tivesse a sua graça derramada sobre as nossas vidas, né? Que quando ele apresenta pão na casa do pão, as suas ovelhas, elas escutam a voz de Deus e elas voltam novamente, né? E por muitas vezes a gente não entende o agir de Deus, né? Por acaso, sabes tu como Deus opera, né? Aqui foi uma situação em que Deus tirou completamente tudo dessa família. Tanto é que você pode ver até aqui na fala do versículo 20, que a Ruth, ela responde, né? Porém, ela respondia: não me chamem de Noemi, na verdade é Noemi, né? A feliz, chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Você pode ver que através da fala dela, ela tem uma visão de que Deus luta contra ela e não por ela. Então, por muitas vezes também, aquela mesma questão do pecado original, né? Desde o Jardim do Éden, que se passa a culpa. A gente nunca olha para si mesmo e diz assim: pô, mano, eu pequei nisso, foi culpa minha, eu me desviei. Mas não, nesse caso aqui a gente vê uma situação em que a Noemi, ela olha para si mesma e fala assim: não, eu tava tudo certo, mas na verdade foi Deus Todo-Poderoso que me abandonou. Então ele está contra mim e não por mim. Então, por muitas vezes, quando a gente tem essa cegueira espiritual e não reconhece que nós somos os pecadores e a gente que faz as nossas próprias escolhas com o nosso próprio livre-arbítrio, a gente acaba
deixando essa culpa, passando essa culpa para outra pessoa. E por muitas vezes a gente pensa mesmo, né? Pô, eu faço tudo certo, por que que Deus permitiu? Parece que Deus não responde, parece que Deus não age por mim, mas sim contra mim, que foi a questão da Noemi aqui, né? Então a gente pode notar que a fala dela denota uma perda espiritual, né? Uma crise espiritual muito grande. E por causa dessas crises, né, que aconteceram durante todo esse contexto. E basicamente essa foi a minha reflexão, né, a respeito desse primeiro capítulo. E aí, Juninho, tá contigo, meu pivete. Amém. Se tiver mais alguma coisa também que eu esqueci de falar, eu volto aqui também. Aí a gente vai discutindo a respeito. Bom, gente, uma coisa que eu acho muito interessante também, que é bom a gente saber, é que também muitas pessoas devem ter dúvidas também, que o Fê também mencionou, que Ruth, na verdade, não é uma continuação do livro de Juízes, tá? O livro de Ruth aconteceu durante essa governança dos juízes, então é uma coisa bem importante da gente saber, porque é uma dúvida que eu tive também. Eu falei, mano, será que Ruth foi depois do que aconteceu os juízes? Foi antes, sei lá. Não, foi no mesmo acontecido do livro de Juízes. Gente, algumas coisas quer dizer, grandes coisas que o Fê falou, bateu muito de conta com o que Deus falou pra mim. E uma coisa que eu notei muito, né, que o capítulo 1, a gente vê que é mencionado de Ruth, fala um pouco mais sobre o que acontece e o que houve com Ruth, mas alguns pontos eu analisei muito em questão a Noemi. Algumas características, a gente vê que Noemi, ao mesmo tempo que ela tipo, tem uma certa sabedoria, às vezes ela meio que se auto-sabota, né? No caso, isso que o Fê falou foi por isso que ele falou, que Noemi meio que acha que Deus tá contra ela, né? E às vezes a gente também acha isso, né? Às vezes quando Deus confronta os nossos sonhos ou tira algo de nós, a gente acha que Deus tá com a gente, mas lá na frente a gente entende que ele sempre esteve foi necessário, entendeu? Então é sempre importante a gente saber, em qualquer direção que Deus nos dá, por mais que difícil seja tomar uma atitude, saber que Deus está lá na frente. Então, a gente colocando essa ideia na cabeça, a gente não vai se preocupar. A gente não vai limitar Deus, né? Porque muitas coisas se atrasam porque a gente limita Deus, né? Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente limita Deus. Então eu vejo essa parte de Noemi, que é essa questão de confiança. E no versículo 3 eu vejo uma característica muito legal de Noemi, que ela não coloca as dificuldades e as dores dela acima do destino das noras dela, né? Uhum. Você vê que ela se preocupa, ela fala para elas tomar um caminho mais fácil, né? Ela se preocupa com elas. Então a gente sabe o que Noemi estava passando, a gente sabe que a Ruth teve perdas também, mas tipo, Noemi perdeu muitas coisas também. Então ela teve que ter muito jogo de cintura para aguentar tudo isso. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos. E o fato dela, nesse momento dela confiar em Deus, ela acreditava que Deus também poderia guiar elas, mesmo que Deus esteja apertando ela. Então isso mostra, gente, que por mais que eu esteja em um momento difícil na minha vida, um momento apertado que Deus está lidando e controlando a minha vida, eu não posso impedir o agir de Deus na vida do próximo, sabe? Exato. A gente tem que, ao invés de trazer palavras negativas ou lançar palavras negativas no reino espiritual, porque a gente sabe que é muito real, a gente deve lançar palavras positivas na vida do próximo. Então, palavras de bênção, né? Palavras de bênção, entendeu? E confiar que o mesmo Deus que você serve é o Deus que a pessoa está servindo. E através da sua oração você pode fazer com que Deus seja grande na vida do próximo, né? Uhum. Então isso é uma coisa muito importante, que eu vi isso em Noemi. Eu até anotei uma coisa aqui, eu coloquei aqui: sinceridade e compaixão geram amor e fidelidade. A gente sabe que essa atitude de Noemi, dela ter tido compaixão e foi sincera com elas, ela gerou fidelidade na Ruth. Então ela viu isso na Noemi, ela sentia segurança em Noemi. E eu vejo, nesse tempo de Noemi, eu vejo que ela é uma boa líder. Porque um líder é isso, ela te traz segurança, ele traz essa confiança em segui-lo. E a gente vê que Ruth, ela é muito ela
gerou essa fidelidade em Ruth e em Noemi por conta dessa compaixão, dessa sinceridade, dela se sentir importante, sabe? Na vida de Noemi. Então, é muito importante, até pra gente que tá aprendendo também a se tornar líderes, a liderar, a lidar com pessoas, essa questão de trazer segurança, trazer confiança nas pessoas e ser sincero também. Poxa, uma pessoa tirar uma dúvida com você, falar, eu não sei, não consigo te responder isso. Mas a gente pode trabalhar, a gente pode estudar. Nesses pequenos passos, nessas pequenas atitudes, geram confiança. E no futuro mais distante, você pode ter certeza que essa pessoa que você ajudou, que você instruiu, a gente vê que Noemi instrui muito elas. É verdade. Isso é muito importante também. É a questão de instruir as pessoas. Não é questão de idade, gente. É questão de sabedoria, de posicionamento. A gente sabe disso. A gente sabe que tem muitos jovens hoje em dia que têm uma postura que são pastores já. Sim. Então, essa coisa de ser jovem ou não, a gente sabe também que muitos outros personagens bíblicos eram jovens também, começaram jovens. Então, não tem nada a ver com questão de idade, mas sim com posicionamento, busca de Deus, sabedoria. E a gente vê isso em Noemi. Noemi era bem vista e tinha a confiança de Ruth para seguir ela. Portanto, que eu acho muito, muito bonito, eu cheguei a comentar com o Fê também, o que Ruth... Nossa, minha página virou. O que Ruth fala... Só essa partezinha já você vê um ponto muito forte de fidelidade, que ela fala aqui no versículo 16. Aonde fores, irei. Onde ficares, eu ficarei. Eu acho muito forte, e quando eu li isso, e Deus me trouxe uma presença muito forte, porque isso é um sinal de fidelidade, sabe? Eu acho que a gente tem que ter isso com Deus também. Aonde Deus mandar eu ir, eu vou. Aonde Deus estiver, eu tenho que estar também. Então, e ela fala ficarei, né? E a gente precisa permanecer sempre na presença de Deus e continuar sendo fiel a Deus. A gente vê que ela foi fiel a Noemi, mas a gente tem que ser fiel a Deus também, tem que ser o primordial. Então, isso foram coisas que me tocou muito, assim. E uma coisa que eu tinha até falado ali, né, que no versículo 15, eu não vi em nenhum estudo bíblico que fala sobre isso, porque ninguém percebeu que... Quer dizer, alguém deve ter percebido que a outra nora de Noemi, ela virou as costas, né? E isso também entra muito de encontro em estar no caminho certo. Porque ela virou as costas, a gente sabe o que vai acontecer com Ruth, o final que Deus leva pra Ruth. E aí eu fico pensando, poxa, se aquela nora não tivesse virado as costas e ter ido para outros deuses, que a gente vê que aqui no... Eu acho muito legal que aqui é o deus em letra minúscula, a gente sabe que o fim dela, infelizmente, ninguém sabe, não é mencionado, mas a gente sabe que a gente pode supor que não foi dos melhores. Então a gente vê um outro cenário. Quem a gente está sendo? Será que a gente está sendo a Ruth ou a gente está sendo essa outra nora de Noemi? Será que a gente está virando as costas pro que Deus tem pra gente? Será que a gente está virando as costas por aquilo que parece belo, como o próprio Abraão e Ló, que Ló foi pro lugar mais bonitinho e o Abraão foi pro lugar mais difícil? Então, às vezes, a gente vê isso muito aqui, porque elas vieram de uma perda muito grande e elas não tinham meio que opção, assim. Foi algo que Deus deu para elas, destinado para elas, né? E ao decorrer dos outros capítulos vocês vão ver também em relação a essa de que Deus preparou e de se posicionar. Então vai ser muito legal, porque aqui no livro de Ruth uma coisa que eu vejo que muitas coisas se intercalam. Sim. Então é um livro de poucos capítulos, mas que nos introduz muitas coisas. Com certeza. Muitos aprendizados pra gente. Né? Sim. Então essa parte que a gente tem que ter na nossa mente, da gente não virar as costas, sabe? Por mais que seja um caminho difícil. Que a gente sabe que a maioria dos caminhos com Deus é difícil, mas é um sacrifício, né? É um sacrifício. Então a gente sabe que essa decisão de Ruth de permanecer com a Noemi, Deus ouviu isso, Deus viu isso dela e Deus abençoou, que é o que a gente vai ver o decorrer. Exato. Então não vire as costas, gente. Acaba não se corrompendo e indo para outros caminhos, como o Fê falou também, de ir para lugares estrangeiros. Não arrisque isso. A gente sabe que o único caminho é com Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que ter essa mentalidade de não virar as costas, de permanecer firme e forte. Porque eu tenho certeza que essa outra nora viu que não ia ser fácil. Aí falou, eu vou pro caminho mais
o caminho mais fácil, né? Eu vou voltar pra onde eu tava, que tá mais tranquilo. Sim. E é isso. E também no versículo 18 a gente vê que Noemi respeita essa atitude de Ruth e ela não insiste mais. Também muitas características, se você analisar de Noemi, são características muito, muito lindas, assim. Sim. De respeito, de compaixão, aquilo de que se sinceridade. diz do próprio nome. O próprio nome dela já diz muito sobre a Exato, atitude dela. você puxou, até anotei aqui. Porque no versículo 20 ela fala, né, do outro nome dela que significa amargura. Que significa amargura, né, no Mara. E Noemi em hebraico significa agradável ou delicada. Então, ou seja, pra você ver o tanto de coisa que ela acumulou. De ela ir pra agradável, ela foi pra amargurada, entendeu? Ela se tornou uma pessoa amarga. E isso acontece às vezes com a gente também. Porque a gente sabe que não é fácil. A gente é humano, a gente é carne. A gente sente dores, a gente perde coisas, a gente tem que estar disposto a perder coisas. E é nesse ponto que eu ia chegar, né? A gente tem que estar disposto a recomeçar. No final, no versículo 22, a gente vê que o final do capítulo se encerra com um recomeço, né? E a gente tem que estar preparado e obviamente em Deus, né? Porque a gente sabe que pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, a gente não consegue. Não. Mas se a gente estiver alicerçado em Deus, a gente consegue. E a gente precisa estar preparado, gente. Por isso que a gente não pode se apegar a bem materiais. A gente tem que ter as nossas conquistas, mas a gente não pode ser apegado. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, porque de qualquer forma, a gente tem que entender que Deus controla a nossa vida, Deus controla os nossos sonhos. Deus é aquele pessoa que intervém. A gente sabe disso, a gente lê a Bíblia, a gente sabe que Deus é grande. E Ele faz o que Ele quiser, porque Ele criou todas as coisas. Como que a gente vai brigar? A gente tem que amá-lo, segui-lo e confiar nele. Então, estejam dispostos a recomeçar. Amém. Estejam prontos a recomeçar também, porque não é fácil um recomeço. E eu até lembrei também da igreja, porque a gente também está vivendo coisas novas, também, é um recomeço também. Deus está trazendo um novo tempo. E o novo tempo é difícil, um recomeço é difícil, mudanças são difíceis. Mudanças são difíceis. O rompimento com o passado é difícil. É difícil. E a gente vê que elas lidaram com isso, né? Elas tiveram que deixar meio que os sentimentos dela para trás. Exato. E meio que confiar na direção de Deus, que elas foram em busca do Senhor, né? Fala que elas foram aonde Deus estava alimentando. Também é um outro ponto importante, a gente tem que ter essa mentalidade de querer estar onde Deus está, né? Onde Deus está, ao centro da vontade. Ao centro da vontade. Isso não significa a gente placa de igreja, obviamente a gente tem que ter a direção de Deus. Mas isso não tem nada a ver, a gente sabe que Deus é o Deus de todas as igrejas, de que Deus está com todo mundo. Então, gente, eu resumiria em um recomeço esse primeiro capítulo. A gente sabe que Deus, ele é um Deus de recomeços. Ele sabe que a gente tem que saber que ele a todo tempo está nos ensinando algo. E eu acho isso lindo. Tava até comentando com minha mãe esses dias que eu acho lindo ter uma vida com Deus e viver com Deus, porque a gente nunca tá sempre na mesma aula. Eu já falei pro Fê isso, tipo, a nossa vida é uma escola, né? Sim. E Deus é o diretor, Deus é quem decide tudo, né? Jesus é o professor, quem nos ensina, quem nos dá o caminho. E o Espírito Santo é aquele que nos lembra das respostas das provas. Então, e é uma escola eterna, a gente nunca vai ser sábio o suficiente pra... Nossa, agora zerei minha vida, né? A gente nunca vai ter esse pensamento, sempre vai estar aprendendo até o nosso último suspiro de vida. Então, gente, foi basicamente isso que Deus falou comigo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero acrescentar só mais uma coisa, mano, que eu achei a anotação aqui que tava perdida. Mas ó, só para vocês, a ponto de curiosidade, tá? Se vocês forem parar para ver no último versículo do capítulo 21 de Juízes, diz o seguinte, só para amarrar o contexto geral do começo do livro de Ruth, né? Diz assim, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Isso denota que eles tinham uma crise física, tanto de fome, né, material, e uma crise espiritual, como eu já tinha mencionado antes também. Por conta da falta da administração, houve problemas e escassez de comida. Por esse motivo, Elimeleque e Noemi foram forçados entre aspas, né? Porque isso foi uma decisão deles também. Eles foram forçados a se mudarem para uma terra em que sofria com suas necessidades. E o que aconteceu foi que seus filhos se casaram com mulheres moabitas, que historicamente os moabitas eram inimigos dos israelitas, né? O que mostra a transgressão cometida
que é mencionada no capítulo 7, versículo 3 de Deuteronômio, sobre o jugo desigual, né? Então aqui a gente pode notar também a crise espiritual. E sobre isso também diz uma passagem de Provérbios 29:4, diz o seguinte: quando o governo é justo, o país tem segurança, né? Ele anda, ele vai para frente. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Então você vê que por conta de uma desigualdade tanto espiritual quanto física de um governo governado de forma não tão boa, acaba nessa desgraça, né? Uhum. E o que diz lá em Deuteronômio 7:3, né? Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos, ou seus filhos e os seus filhos, né? Pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e o adorem a outros deuses. Então a gente vê que esse capítulo 1 ele é marcado por mudanças, né? Que na verdade há males que vêm para o nosso bem, como já foi dito, né? Mas também buscar um refúgio fora da vontade de Deus é um consumado engano, né? Então a gente vê que eles foram em busca de uma mudança na situação em que eles se encontravam, mas na verdade o que eles encontraram lá na frente foi a morte e a perda de tudo, né? Então uma lição é que não busque refúgio em terras estrangeiras, mas sim sempre o centro da vontade de Deus, né? Então era basicamente isso, mano, a respeito do capítulo 1, né, que a gente teve como estudo hoje. A gente agradece. Você tem mais alguma coisa para falar, Juninho? Não. A respeito disso? A gente agradece a sua companhia, né, que você está assistindo até aqui esse momento com a gente sobre esse estudo do capítulo 1 de Ruth, né, Juninho? Isso. No próximo capítulo aí a gente vai estar estudando o capítulo 2, logicamente, né? Que é a série do capítulo 1, 2, 3 e 4 de Ruth. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente espera, né, que vocês tenham gostado. Esperamos também que vocês estejam acompanhando junto com a gente. Se vocês quiserem também, eu acho que é até interessante, de repente, se alguém já fez algum estudo sobre esse livro, do capítulo 1, 2, 3 e 4, até mesmo comentar o que vocês acharam, né? O que vocês tiveram de reflexão a respeito desse estudo. Legal. Que eu acho que é interessante também as outras pessoas discutirem entre si, né? Aquilo que Deus falou, propriamente dito, no coração de cada um. E ver também, né, mano, outros pontos de vista, porque é interessante isso. Muito bom. Então, a gente espera muito que vocês tenham gostado. Logicamente, como o Juninho falou anteriormente, esse episódio foi um pouco mais prolongado por conta da introdução que a gente teve que fazer aqui, né, a respeito da ideia nova para o nosso canal. Mas a gente espera e acredita que Deus vai trazer muitas bênçãos e vai abençoar muito a sua vida através desses estudos e reflexões da palavra de Deus, né, Juninho? Amém. Então, é isso, né, Juninho? Mano, eu queria agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade, porque é muito bom falar de Deus, a gente sabe disso. É muito bom ter um tempo com Deus e a gente sabe e ora que Deus alcance o coração de vocês, de você recém-convertido, ou de você que já é da igreja, ou você que está aí preparando já uma reflexão, que Deus possa te usar. A gente fica feliz em ser essa ponte, né, para vocês poder falar um pouco da palavra de Deus e também a gente ter o nosso tempo com Deus também. Então todo mundo não fica de fora, né? Deus trabalha na vida de todo mundo. Eu queria aqui mandar um abraço para minha família e agradecer a Deus pela Cana por mais esse privilégio de confiar esse projeto nas nossas mãos. E fiquem ligados, gente, que esse projeto aqui vai se estender e vai ficar top demais. São 66 livros, né? Sim. Conta aí vários capítulos, então, tipo, dá mais de 1000 episódios, né? Exato. Tem muito episódio pela frente aí. Vai ser uma série bem longa também. Quando chegar em Salmos, então vai ter que ser uma temporada só de Salmos. Só o Salmo 119, quero ver quando chegar nesse Salmo 119. Isso. Lembrando também, gente, muito importante, tudo que a gente for tirar de fontes ou alguma coisa do tipo, a gente vai deixar na descrição algum livro que a gente leu, que inspirou a gente. Algum comentário bíblico. Algum comentário bíblico a gente vai deixar aí na descrição também, pra ficar tudo bem claro, né? Fontes confiáveis, né? Indicadas, né, pelos pastores. Exato. E então, é isso aí, mano. Então, gente, fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Curtam, comentem, compartilhem e
se inscrevam no canal. E não deixem de acompanhar os próximos estudos aí de Ruth, Amém. o livro de Ruth, beleza? Então fiquem com Deus. Até o próximo capítulo. Até o próximo capítulo e Fade to Black. Tamo junto.